Já parou para pensar como seria usar a internet, escrever um e-mail ou mexer em qualquer programa sem conseguir ver a tela? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no JAWS, uma tecnologia que faz muito mais do que só ler em voz alta. Ela, na verdade, traduz todo o universo visual do computador em uma experiência que faz sentido, só que para os ouvidos. Vamos entender como essa mágica acontece? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como alguém que não enxerga consegue navegar num computador, na internet, os aplicativos complexos? A resposta, olha, vai muito além de simplesmente ouvir o texto. É sobre reinterpretar completamente o que a gente entende por espaço digital. Beleza, então vamos lá. O que é o JAWS? Bom, ele não é só um programa que lê o que está escrito. Pensa nele como uma camada extra, uma interface completa que fica entre a pessoa e o computador. É como se fosse um tradutor genial que não só converte as palavras, mas também entende o layout, a estrutura e o contexto de tudo que está na tela e transforma isso num mapa sonoro, um mapa que dá para explorar. E para sacar essa tradução, a gente precisa entender uma coisa essencial: a diferença entre dar um comando para o computador e dar um comando para o leitor de telas. São duas conversas diferentes. O segredo todo está na chamada tecla JAWS, que geralmente é a tecla insert do teclado. Pensa nela como um interruptor. Se você não está apertando ela, os comandos que você digita vão direto para o Windows, para o sistema, normal. Agora, no momento em que você segura a tecla JAWS, pronto, você abriu um canal de comunicação direto com o programa. É assim que o usuário fala: "Ei, JAWS, agora a ordem é para você", dando comandos específicos para o seu guia virtual. Com esse canal aberto, o primeiro passo é a alfabetização, né? Aprender os comandos básicos para ler e para saber onde se está. É tipo o ABC da navegação com leitor de telas. E aqui está o arroz com feijão da leitura de um texto. Repara que existe uma hierarquia bem lógica. Você começa com a menor pecinha, um caractere, uma letra. Depois avança para a palavra inteira, depois para a linha e, finalmente, para o texto todo. Essa estrutura dá um controle total, permitindo escolher exatamente o nível de detalhe que se quer ouvir a cada momento. E aí vem um ponto crucial: a orientação. Imagina andar de olhos fechados num lugar desconhecido. É fácil se perder. O comando ler título da janela, que é o insert mais a tecla T, funciona como uma bússola. A todo momento, ele diz em qual programa, em qual janela a pessoa está. Isso cria um ponto de referência que é, nossa, fundamental para dar confiança e autonomia. Agora vamos para o web. Pensa numa página de internet. É um caos visual, né? Não é linear. Como é que se traduz isso? Bom, o JAWS tem uma solução muito, mas muito poderosa para esse desafio. E isso aqui é quase mágica, de verdade. O cursor virtual faz o seguinte: ele pega um site super complexo, cheio de colunas, anúncios, menus espalhados, e simplesmente reorganiza tudo num único documento de texto, como se fosse uma página do Word. Isso permite que a página seja lida de cima a baixo, numa ordem lógica sequencial. Acabou a bagunça visual. Mas claro, ler tudo seria muito demorado e chato. E é aí que entram as teclas rápidas, que são a alma da navegação na web. Em vez de ler palavra por palavra, dá para simplesmente apertar H para pular de título em título, D para ir para o próximo botão e por aí vai. É como ter um mapa do tesouro com atalhos para chegar rapidinho aonde se quer em qualquer site. Vamos pensar num exemplo prático. Imagina a página inicial de um portal de notícias. Tem dezenas de manchetes, links, propagandas, tudo misturado. Como ir direto no que interessa sem ter que ouvir todo o resto? A resposta é a lista de cabeçalhos. Com um comando só, o Insert mais F6, o JAWS cria um menu bem simples com todos os títulos da página. Aí é só escolher a notícia que interessa, dá Enter e pronto, você é levado diretamente para lá. É uma forma incrivelmente eficiente de filtrar todo o ruído visual e ir direto ao ponto. Agora vamos para um nível um pouco mais avançado. Vê como o JAWS se vira com conteúdos que, digamos, não foram feitos pensando em acessibilidade. É aqui que a gente vê a profundidade do software. Aqui a gente vê uma diferença importante. O cursor normal do PC, aquele que pisca, só vai onde o sistema deixa. Já o cursor JAWS, esse é outra história. Ele funciona como se fosse um mouse virtual, ou melhor, uma lupa sonora. Dá para mover ele para qualquer canto da tela, pixel por pixel, para ler textos que estão em barras de status, em ícones, lugares que normalmente seriam invisíveis para o leitor de telas. Esse é um desafio clássico de acessibilidade. Sabe aquele botão de comprar?
que é só imagem de um carrinho de supermercado, sem nenhuma palavra? Pois é, como um leitor de telas vai adivinhar o que é aquilo? A solução para isso se chama reconhecimento óptico de caracteres, ou OCR. Com uma sequência de teclas, o JAWS basicamente tira uma foto da tela e usa inteligência artificial para identificar e ler qualquer texto que esteja dentro de uma imagem. Em questão de segundos, o que era só um desenho vira informação falada. O ilegível se torna legível. Quando a gente junta todas essas ferramentas, percebe que o impacto disso é muito maior do que só dar acesso. Estamos falando de controle, de eficiência e, principalmente, de independência no mundo digital. Pensa naquelas notificações que aparecem e somem em 2 segundos, ou numa conversa de chat que vai subindo sem parar. O visualizador virtual que se ativa com Insert, Ctrl e V basicamente congela essas informações. Ele captura tudo e joga numa janela de texto simples e estática, onde dá para ler, reler e até copiar o conteúdo com toda a calma do mundo. É sobre ter controle sobre a informação que some. E a gente termina com essa reflexão. O fato de uma ferramenta tão completa como o JAWS existir prova que a informação visual, na sua essência, é estrutura. E se toda essa estrutura pode ser traduzida para o som, a grande pergunta que fica é: por que a gente já não projeta nosso mundo digital desde o início de um jeito que todo mundo, não importa como enxergue, consiga entender e usar?